Para a gente começar a correção, porque senão a gente acaba se atrasando, tá? Tá todo mundo aí com o livro certinho, direitinho, pertinho? Quem não pegou, pega. A gente poder dar início. Porque senão o tempo passa rapidão e a gente acaba não fechando tudo. Ai, que bom! Kemily apareceu! Ai, graças a Deus, Kemily. Pelo menos eu olho para você. Pô, é horrível ficar dando aula só olhando as fotinhos. Olha, eu não gosto. Eu gosto de olhar sempre alguém. Caetano, bom dia, amor. Caetano, soube que você vai abrir a câmera também, para ajudar a Kemily. Para ficar nós três. Vamos embora, Caetano. Aí, crianças, é a página 314, tá? Número 1 e a número 4. E a 315, que é tipo uma revisãozinha, né, de todos os pontos do conteúdo, tá? Então, vamos lá? Posso corrigir? Posso começar? E aí, Kemily, tá tudo bem? Engraçado, né? Quando a gente olha a pessoa, que a gente parece que começou a aula. Ainda não, Rafael? Então, espera um pouquinho. Corre lá para pegar. Vai lá, rapidão. Eu espero para a gente começar. Que passando vergonha o quê? Para de bobeira. E eu, hein? Vocês tudo na flor da idade. E eu toda amarrotada. Tudo novinho. Aí é porque eu me sinto sozinha mesmo. Eu gosto que sempre, pelo menos alguém abra. Que eu fico sozinha, parece que eu estou falando sozinha com o computador. Aí quando eu vejo alguém, pô, para mim é uma felicidade. Qual a página? 314. Eu passei 314, 315. Aí a gente começa pela 314, tá? Cadê? Rafael já foi? Já voltou, Rafael? Eu vou iniciar, mesmo tá faltando gente para chegar. Já voltou ou foi rápido? Mesmo faltando gente para entrar, depois qualquer coisa, né, eu vou recapitulando, tá? Então, ó, 314, abram aí o livro. A gente vai fazer a correção aí da número 1. Isso, 314, Kemily. Bota aí, para quem não viu, ver. Vamos? Então, ó, nossa primeira perguntinha está assim. De que maneira a economia estadunidense foi beneficiada durante o período pós-guerra, tá? Então, nós estamos falando aqui pós-guerra no sentido lá da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, os Estados Unidos, pós-Primeira Guerra Mundial, eles conseguiram aí manter a sua produção agrícola e industrial, apesar de ainda comprometidas, né, os outros setores, a economia dos Estados Unidos vinha produzindo e exportando muito bem, tá bom? Então, alguém quer falar a resposta? Se ficou algo muito diferente? Então, olha só, vou repetir, vou falar devagar, tá? Para quem errou, para quem botou algo muito contrário. Se a sua foi diferente, o bom é falar, não apagar, não, porque pode acontecer de estar muito diferente, mas está falando a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Coloca aí quem não conseguiu fazer ou quem errou, tá? Com o fim da Primeira Guerra Mundial, com o fim da Primeira Guerra Mundial, vírgula, a economia, com o fim da Primeira Guerra Mundial. Oi, Eduardo, bom dia. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a economia, Maria Eduarda, não, Eduarda Braz, né? Não, Maria Eduarda. E quem é que está com o nome de Maria Eduarda Braz? Fala aí para mim. Silva. Silva, obrigada. Ah, é porque está o Braz, eu não encontrei o sobrenome. Pronto. Então, vamos com o fim. Maria Eduarda, nós estamos na 314, número 1, tá? Você está com o livro aí? Vou esperar um pouquinho, que você entrou agora. Ah, então tá. Livro 314, número 1.
Então, quem aí deixou incompleto, quem não fez, quem não conseguiu, vou dar a resposta agora devagarzinho, tá? Com o fim da Primeira Guerra Mundial. Oi, Iago, fala. Pode, deve. Abre o microfone. Tá funcionando? Tá, eu coloquei assim, ó, os Estados Unidos foram os que mais se beneficiaram no período com uma economia bem estruturada no início do século XX. A produção industrial teve um crescimento importante no período pós-guerra, além de seus produtos para a Europa se tornarem cruciais ao empreendimento, de dinheiro a países europeus. Perfeito. Quem botou igual Iago tá certíssimo, tá? É exatamente isso. Então, vamos lá, quem não fez? Com o fim da Primeira Guerra Mundial, com o fim da Primeira Guerra Mundial, vírgula, com uma economia bem estruturada, com o fim da Primeira Guerra Mundial, vírgula, com uma economia bem estruturada, com o fim da Primeira Guerra Mundial, vírgula, com uma economia bem estruturada, bancos estadunidenses, passaram a emprestar dinheiro aos países europeus. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, vírgula, com uma economia bem estruturada, página Caetano 314. 314, número 1. Precisa... Prefere digitar? Oi, Iago, mas falando no microfone é muito mais rápido do que você ficar bem, pelo menos para mim, né? Porque lá digitando, meu Deus do céu, vou catando milho, demora uma vida. É melhor falar. Caetano, precisa que eu repita? Ó, vou falar de novo, tá? Com o fim da Primeira Guerra Mundial, vírgula, com uma economia bem estruturada, bancos estadunidenses passaram a emprestar dinheiro aos países europeus. Oi? Aí, vírgula. E parte do que era produzido... Quem quer falar aí? O Paula, Oi, número 1, né? É, a número 1, tá? A número 1. Tá. Precisa repetir tudo? Fala para mim. Não precisa não. Então, Não. Obrigado. Tá. Então, crianças, quem tá pegando aí o que eu estou ditando, tá? Com o fim da Primeira Guerra Mundial, com uma economia bem estruturada, bancos estadunidenses passaram a emprestar dinheiro aos países europeus, vírgula, e parte do que era produzido nos Estados Unidos era exportado para a Europa. Todo mundo está com a resposta? Todo mundo pegou? Ou precisa que eu dite mais uma vez e devagar? Tem que falar para mim, senão eu não vou saber. Tá tudo bem? Tudo ok? Qual é o que é depois do parte do que era produzido? E parte do que era produzido nos Estados Unidos era exportado para a Europa. E parte do que era produzido nos Estados Unidos era exportado para a Europa. Oi, Joana? Foi, obrigada. Número 4. O número 4, leia as frases a seguir e assinale as que apresentam afirmações verdadeiras, depois corrija aquilo que julgar incorreto nas linhas que seguem. Então, olha só. Eu não vou ler uma por uma, não, tá? Nós iremos só marcar logo, aliás, vocês vão só conferir para ver se marcaram aí a correta. A número 1, aí o primeiro quadradinho, era para ter marcado um X,
está correta. A terceira também é para marcar um X, está correta. Número 4. Número 4 dá 314. Essa página, eu passei para casa, Alex, só número 1 e a número 4. Tá? Eu selecionei só essas duas questões. Então, ó, 4, 4, a sequência, tá bom? Olá, bom dia. Marcos Vinícius. Então, olha só. A 4. O primeiro quadradinho era para ter marcado um X. Terceiro quadradinho, também marcar um X. E o último quadradinho, também marcar um X, tá? Então, o primeiro que falou, os Estados Unidos entraram em uma grande crise, está correto. Aí, o terceiro quadradinho. A crise de 1929 levou milhares de empresas e bancos à falência, está correto. E o último quadradinho, nos Estados Unidos, durante a década de 1920, o preço das ações está correto, tá? Então, o X era para ter marcado no primeiro quadradinho, no terceiro e no quarto. A correção lá embaixo, nós iremos fazer somente do segundo parágrafo, do segundo quadrado, perdão, que está assim. Na década de 1920, o mercado interno estadunidense ganhou força com o aumento dos salários dos trabalhadores. Isso está incorreto, tá? A afirmação correta é o seguinte: na década de 1920, o mercado interno estadunidense perdeu força com a diminuição do salário dos trabalhadores. Então, onde está escrito ganhou força, é perdeu força. Aonde está escrito aumento, é diminuição, tá? Foi aí, tudo bem? Aí. Olá, Ana Clara, bom dia, amor. Então, ó, página 315. Agora nós vamos para a página 315. Ana Clara, depois você pega aí a correção da 314, tá? Na página 315, nós temos aí, né, um retomando. É como se fosse aí... Não, eu já corrigi a 314. Rafael, a 314 foi só o número 1 e o número 2. Você perdeu alguma coisa lá? É a 314, Rafael? Não, a número 2 eu não passei para casa. Número 2 não, perdão. Foi só o número 1 e a número 4 que eu passei. Tá bom? A 2 e a 3 não. Tá perdidinho. Ô, Paula, mas você fez a 2 e a 3 na outra aula? Não fiz. Eu pulei a questão 2 e a questão 3. É para ficar em branco mesmo? Aham, ela vai ficar em branco mesmo, pode deixar, tá bom? Tá. Eu coloquei no nosso assunto, que foi o explicado, a questão número 1 e 4, tá? A 315, a página 315, nós iremos aí completar o textinho com as informações, tá bom? Então, nós temos Bela Época, crise do capitalismo, Revolução Russa, potências imperialistas, Fordismo, nacionalismo. Vou falar aí a sequência que ficou, hein, da 315. Primeiro quadradinho, era para ter completado com a informação nacionalismo. Então, primeiro quadradinho, nacionalismo. Segundo quadradinho, crise do capitalismo. Então, ó, nacionalismo, crise do capitalismo. Terceiro quadrado, potências imperialistas. Quarto quadrado, Fordismo. Crianças, o que vem a ser Fordismo? É aquela organização dentro das fábricas onde cada setor realiza aí a montagem de uma peça. Por exemplo, um carro. Cada setor encaixa aí, né, monta a peça específica desse carro. Então, tem um setor que só bota a porta, tem um setor que bota o capô, tá? Isso é o Fordismo. Ô, Paula. Essa linha de montagem. Oi, Rian. Igual naquele filme lá do Charlie Chaplin. Isso. Perfeito você ter lembrado do filme do ano passado, isso aí.
né, bem ali, aquele ali do filme do Charlie Chaplin, perfeito, isso aí mesmo, né? Quarto quadradinho, quinto quadradinho, Revolução Russa. E o último, Belle Époque. Todos esses assuntos nós já vimos, né? Foram aí, é como se fosse um popurrí, né, dos conteúdos já trabalhados. Então, ó, vou repetir, tá? Ficou o seguinte, a sequência. Nacionalismo, crise do capitalismo, potências imperialistas, Fordismo, Revolução Russa e Belle Époque. Foi aí tudo certinho? Então, ó, nós iremos agora ver, né, os slides sobre o nazismo e o fascismo. O slide, ele vem com as informações e eu vou aí explicando para vocês, tá? Slide por slide, para poder vocês se localizarem aí no nosso conteúdo. Qualquer dúvida, qualquer coisa que eu não esteja entendendo, ou qualquer coisa que queira falar, tá? Com relação ao que vocês irão ver, é só aí ligar o microfone, tá? Pode interferir, não tem problema algum, tá? Pode chamar e dar sua opinião e falar a respeito. Porque quanto mais a gente participa da aula, crianças, melhor. Quanto mais vocês participarem, quanto mais vocês falarem sobre o assunto, deixa eu só pegar uma anotação minha. Quanto mais vocês falarem sobre o assunto e participar, melhor, tá? Mais vocês irão aí entender, né, o que nós estamos falando. Então, ó, o nosso assunto de hoje, tá? É o nazismo e o fascismo. Nós iremos ver como é que o nazismo... Não, só 10 meses. Nós iremos ver como é que o nazismo e o fascismo ganhou força, né, entre aí a população italiana e alemã, tá? Vocês sabem aí, olha só, que eu vou perguntar agora, é uma questão aí de lembrar o que ocorreu lá no nosso assunto já trabalhado. Vocês fazem aí, vocês lembram, fazem ideia ou não, vocês têm que fazer ideia, né? Vocês lembram qual foi o acontecimento, né, que gerou aí essa insatisfação na Alemanha, né, e que gerou uma insatisfação e favoreceu o surgimento desses regimes totalitários? Isso que eu estou falando, esse acontecimento aconteceu... Fala? Acho que são as coisas... Ai, como fala mesmo? As coisas que aconteceram na Primeira Guerra? Vou ver se você está certo. Ó, esse acontecimento aconteceu, claro, né? Esse acontecimento, esse fato se deu no final da Primeira Guerra Mundial. Foi uma atitude ali que acabou, né, gerando toda uma insatisfação, principalmente... Oi? Foi aqueles papéis assinados que a Alemanha tinha pagado tributo, etc. Lembrei. Porque a Alemanha teve que pagar, não foi? Por causa que ela que perdeu, mas ela pagou muito mais do que deveria. E aí isso causou revolta. Acho que o nome foi Tratado de Versalhes, né? Isso aí, perfeito vocês dois. Isso aí mesmo, tá? O Tratado de Versalhes, ele foi um fato aí que teve como objetivo, né, fechar a Primeira Guerra Mundial com a punição àqueles que na ideia, né, no conceito, foram os que realizaram o confronto e foram os maiores culpados pelo confronto, vamos dizer assim. Então, qual foi a ideia do Tratado de Versalhes, né? Punir os intitulados como culpados, punir os derrotados. Então, o Tratado de Versalhes, ele acabou aí não só fechando a Primeira Guerra Mundial, mas como ele também inseriu, principalmente dentro da Alemanha, o desejo de vingança, o desejo de revanche. E esse desejo de vingança, esse desejo de revanche, ele foi aí um pezinho para a Segunda Guerra Mundial e foi também um pezinho para o surgimento do nazismo e do fascismo, tá? Então, é exatamente isso que nós iremos ver hoje, nessa aula, o nazismo e o fascismo, como é que ganhou força, com quais ideais, tá? Então, ó, vou apresentar o nosso slide, prestem bastante atenção. Querendo participar, sintam-se à vontade, tá? Pode abrir o microfone, pode participar, pode perguntar, não tem problema nenhum. Então, ó, vamos lá. Deixa eu apresentar aqui o nosso, já está separadinho. Tá todo mundo vendo aí certinho? Fala para mim. Eu vou aumentar agora. Sim.
Então, olha só, nós estamos vendo aí, né, essas duas figuras maravilhosas aí, o Hitler e o Mussolini, que são os chefes guias, né, que são aí os líderes do nazismo e do fascismo, né, os regimes totalitários. Professora, sempre que eu escuto falar essa palavra regimes totalitários, né, eu fico pensando o que quer dizer isso. Regime totalitário é um regime autoritário, é um regime político, né, é um modo aí de reger o governo, aonde o indivíduo ele é visto como um corpo da pátria. O que quer dizer isso? O indivíduo, ele não é visto como um ser único, vamos dizer dessa forma, né? Ele é visto como aquele que é para servir aos interesses do Estado. Ele é visto como aquele que todo o seu propósito, né, vamos dizer assim, é voltado aos interesses do Estado, ao crescimento e à força do Estado. É dessa forma que o regime totalitário vê o indivíduo, vê as pessoas, tá? Eles veem como uma divindade. Eles veem como o quê? Uma divindade, um Deus. Na verdade, é essa forma que o chefe quer ser visto, né? Como uma divindade. Ele vê o indivíduo como como mais um, né? Para incorporar, para dar força, como o corpo da pátria, né? Como aquele que vai fazer aí o peso, né? Nesse governo. Mas, no caso aí, o Hitler, o Mussolini, né? O chefe desse regime totalitário, ele quer ser visto dessa forma que você falou, como uma divindade, né? Como um ser supremo, isso aí. Então, vamos lá. Fatores que contribuíram para o surgimento do nazismo e do fascismo. O pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial, e a depressão de 1929 contribuíram para a ascensão e consolidação dos regimes totalitários na Europa. A Itália sentia-se insatisfeita com os resultados da guerra. Na Alemanha, Hitler culpava os judeus e os políticos liberais pela assinatura do humilhante Acordo de Versalhes. Como nós vimos, né, os judeus eles não eram aceitos na Alemanha por Hitler, né? Hitler viu os judeus como aqueles que davam maior prejuízo ao território alemão, né? Por quê? Porque eles não eram alemãos puros, vamos dizer assim, né? Então, o Hitler via os judeus como, como é que eu vou falar? Como intrusos, tá? Características... Oi, meu amor. Peraí, então Hitler, ele não gostava dos judeus só por eles serem judeus? É isso? Por eles serem judeus, exatamente. Por eles não serem nascidos na Alemanha, por eles não fazerem parte de fato da Alemanha, né? Ser um povo aí que foi para aquela região. Ele não aceitava os judeus. Para Hitler, né, somente quem era superior, somente os dignos de estarem ali na Alemanha, eram os alemães de fato. Qualquer estrangeiro, qualquer pessoa de fora, era visto como uma ameaça, tá? Não era aceito por Hitler, tá bom? Então, todos aqueles que não se enquadravam na característica aí que Hitler não é idolatrava, não era isso, na característica de puro, né, de digno por Hitler, essa pessoa era perseguida. E assim eram os judeus. Paula. Oi. Tudo que Hitler fazia lá na Alemanha, né, matar judeu, fazer um monte de coisa, era uma coisa que o mundo inteiro sabia ou a gente só foi descobrir depois, quando acabou? Então, os da né, só foram descobertos após aí, aliás, no final da Segunda Guerra Mundial. Porque até então, né, se tinha aí uma atmosfera que denunciava esse tipo de coisa do Hitler, mas não se tinha provas, né? Ficava muito ainda naquela questão de, como é que eu vou falar, de hipótese, né? de se falar, não se tinha uma comprovação desses campos de extermínio, né? Desses campos de concentração. Comprovação no fato deles chegarem, né, dentro daquele território, deles terem acesso, tá? No final da Segunda Guerra Mundial, esses campos de concentração foram estourados. Foi aí que se chegou, de fato, a esse lugar, essa localidade, e, inclusive, se pegou provas contra, né, o nazismo e o fascismo. Eu nem ia falar com vocês agora, mas... Oi, amor, fala. Onde Hitler ficava, né, na Alemanha, no país lá, era um país muito fechado, por exemplo, estilo a Coreia do Norte, mais ou menos assim?
Então, não chega tanto, né, ao Oriente, mas tem essa cultura muito fechada, principalmente implantada por Hitler nesse período, tá? Entendi. Principalmente. Para esconder as coisas Então, erradas. isso, então, e também. E também para dominar. Qual era a intenção de Hitler, né? Hitler tinha como intenção expandir o seu domínio, né? Hitler tinha como desejo, ele dizia, por exemplo, que ele queria aí ter o maior campo possível de domínio, né? Ele queria um espaço vital. O que é espaço vital? Implantar a ideologia nazista, expandir, e além da Alemanha, né? Ocupar além das fronteiras. Era essa a ideia de Hitler. Eu ia até falar com vocês, eu ia falar até isso mais para frente, mas eu vou falar agora que é até bom para vocês assistirem. Quem puder assistir A Vida é Bela, o filme A Vida é Bela, é muito bacana, tá? Porque mostra bem... relato sobre judeus dentro de um campo de concentração, né? Isso aí. Você vê como é que ficou aí essa questão de organização dos regimes totalitários antes da Segunda Guerra Mundial, e você também vê como é que ficou a situação dos judeus no percorrer aí da Segunda Guerra. É um filme muito bacana de assistir. Ele te dá bem essa visão de como era o campo de concentração, de como funcionava, tá? Como é que eram tratadas as pessoas lá dentro. É muito bom, tá, crianças? Então, ó, característica do fascismo. Surgiu na Itália. Será que tem pedindo alguém? Deixa eu ver aqui rapidinho, se alguém está pedindo autorização para entrar. Tá. Olá, Mariana, bom dia. Estou apresentando o slide, tá? Sobre o nazismo e o fascismo. Então, ó, fascismo. Surgiu na Itália. O nacionalismo extremado. O que quer dizer isso? Nacionalismo extremado, né? Nacionalismo exagerado, né? Exaltação extrema da sua nação. Estado forte e centralizado. O Partido Fascista foi fundado por Benito Mussolini, conhecido aí como Dusky. E em 1921 houve aí a marcha sobre Roma, né? A ocupação aí e a implantação do regime fascista. O governo de Mussolini suprimiu todos os partidos de oposição, censurou a imprensa, prendeu e assassinou os opositores ao fascismo. Em 1929, assinou o Tratado de Latrão, e reconheceu o Vaticano como Estado independente. Nós estamos vendo aí a imagem do Benito Mussolini, né, o líder fascista, e o símbolo, né, do fascismo, aí o que implantava a bandeira fascista. Ô, professora? Oi, amor. Qual foi o sentido deles usarem... Ah, eu esqueci o nome daquele símbolo lá, que ele é tipo uma estrela, só que eu acho que de 4 pontas. Depois eu vou até ver direitinho isso para você e te informo assim, com precisão, tá? Levanto uma pesquisa e mostro para você direitinho. Inclusive, mostro até o símbolo, tá bom? Que aí fica até mais fácil todo mundo entender. Crianças, olha só, o Mussolini, né, ele pregava que a guerra era um fator de progresso, tá? Então, ele falava o seguinte, que o desenvolvimento do governo, que o desenvolvimento aí da nação, né, a guerra que funcionava essa engrenagem, a guerra que levava a esse progresso. E o fascismo, ele surge aí com força, ele ganha força e poder na Itália, principalmente pela promessa de recuperação do prestígio da nação italiana, né? De devolução do prestígio perdido lá na Primeira Guerra Mundial. Característica do nazismo: a superioridade da raça ariana. A raça ariana era superior a todas as outras, segundo aí o nazismo. O antissemitismo, ódio e extermínio do povo judeu. E o espaço vital, que era onde Hitler pregava a conquista e a ampliação do território alemão, né? Do ideário do nazismo. Hitler no poder. Em 1933, ele foi nomeado chanceler, chefe do governo. Em 1934, assumiu a presidência na Alemanha. Aliou-se com a Itália fascista para ganhar força ainda maior, uma força ainda maior, e deu início à Segunda Guerra Mundial em setembro de 1939. Crianças, Hitler, ele assume o poder, né, na Alemanha, com o mesmo aí discurso, ganhando o apoio popular,
com o mesmo discurso do Mussolini, com o mesmo discurso fascista, tá? Que era o quê? A devolução do prestígio alemão, tá? A recuperação, a promessa de recuperação econômica, social e prestígio da Alemanha perdido lá no Tratado de Versalhes, com a assinatura do Tratado de Versalhes. O Hitler tinha o seguinte slogan, né? Um povo, um império, um líder. Então, o Hitler dizia o seguinte, que através da força do controle do chefe guia, é que se chegaria a um resultado positivo na Alemanha, é que se conseguiria aí, né, a organização econômica e social. Estamos vendo aí a imagem, né, do Hitler, o símbolo nazista, e aí, né, a grande força militar que o Hitler montou na Alemanha. Oi, amor. Iago está perguntando qual era o intuito de Hitler quando ele assumiu o governo. Então, na verdade, né, sempre o intuito de um regime autoritário é dominar, né, é controlar o governo, é controlar o povo sem interrupções, tá? Esse era o intuito. Ele queria o domínio, né? Ele queria mostrar para as outras potências que a Alemanha era uma força, né? Que a Alemanha era a grande potência mundial. E era ela que iria dominar com seus ideais, com seu regime, né, político, todas as outras potências. Na verdade, aí, o Hitler e o Mussolini tinham quase que o mesmo intuito, né? Tinha o mesmo intuito, que era a dominação, não só no seu território, mas uma dominação mundial, né? Uma dominação que ia além das suas fronteiras. Eles queriam mostrar a força, tá bom? O poder, o domínio. Então, vamos lá. Claro que o discurso... já acabou? Claro que o discurso aí, né, de recuperação econômica, recuperação social, entre outras coisas, foi uma forma de ganhar apoio do povo. Ih, o que eu ouvo com o microfone? Eu tinha outro... Deixa eu ver se eu acho o meu outro slide, para poder mostrar para vocês. Paula. Rapidinho, crianças. Deixa eu procurar. Pode falar que eu estou escutando. Fala. Meu Deus, fala aí que ainda falando, que eu falo depois. Fala, Eu espero. Não, pode falar. Não, vai, fala. Tá. Foi na Alemanha que teve aquela queima de livros de filosofia, de ciências, ou... Não, eu tô maluca. Foi na época de Hitler, isso? Aham, foi na época de Hitler. Isso aí, tem até o filme, né? É aquela da menina que roubava livros? Isso aí. Eu vi esse filme, muito bom. Peraí que eu estou procurando bem um... Peraí, crianças. Ô, professora, você vai falar só sobre a questão política ou você vai falar também sobre a questão das armas bélicas e tudo mais? Então, eu estou querendo aprofundar até mais o assunto. Eu tinha salvo, deixa eu ver se eu acho. Eu tinha salvo um outro negócio aqui que mostra, que expõe o nazismo e o fascismo, mas eu não estou achando, peraí que eu estou procurando. O que eu pretendo fazer? Né? A gente falar um pouco mais sobre esses regimes totalitários na semana que vem também. Peraí, rapidinho, deixa eu ver se eu acho. Sumiu. Não eu estava com ele aqui, não sei onde eu botei. Peraí, rapidinho, crianças. Ai, não vou, pessoal, não vou achar. Tem que ver onde que eu botei, até para mostrar para vocês, que aí se eu não conseguir hoje, eu consigo na semana que vem. Deixa eu ver se é esse. Um documentário falando... O nazismo e o fascismo são ideologias que mudaram o rumo da história. Ó, eu achei aqui, vou até apresentar para vocês, espera aí. Tipo um mapa mental, tá? Falando mais um pouquinho a respeito sobre o nazismo e fascismo. Mas para a semana que vem, eu vou ver se eu encontro aqui nos meus documentos que eu guardei, que eu não estou sabendo aonde, um documentário a respeito, para poder auxiliar vocês ainda mais nessas curiosidades. Deixa eu expor para vocês aqui. Calma aí, rapidinho. Ainda não era bem o que eu queria, mas foi o que eu encontrei aqui no meu
no meu computador e já exponho logo. Tá todo mundo vendo? Fala aí para mim. Sim, tá dando para ver. Sim. Sim, então deixa eu iniciar, peraí, que eu acho que dá tempo. Calma aí. Nazismo e o fascismo são ideologias que mudaram o rumo da história e mataram muita gente. Para entendermos melhor, precisamos ver o contexto depois da Primeira Guerra Mundial. Esse período ficou conhecido como Entre Guerras e foi marcado por vários fatores. A Europa estava literalmente destruída, cheia de crises econômicas, desemprego e fome. As pessoas estavam sofrendo muito com tudo isso e acabaram perdendo a fé nos regimes democráticos, vendo nos regimes extremistas uma forma de levantar seus países das cinzas. Parte dessas pessoas começou a apoiar a extrema-esquerda, incentivada pela onda comunista iniciada pela União Soviética, enquanto a outra parte, com medo do comunismo, se aliou à extrema-direita. Além disso, nesse período teve a crise de 29, que só agravou as crises do mundo inteiro e levou as pessoas a desconfiarem do liberalismo. Tá, mas onde começa o fascismo? Na Itália. Lembra que eles foram super prejudicados na Primeira Guerra? Que tinham mudado de lado, nem receberam as terras que os foram prometidos? Então, isso deixou eles em uma crise econômica fortíssima, o que incentivou o nascimento do Partido Fascista. Ele era liderado por um cara chamado Mussolini, e eles defendiam, entre várias outras coisas, o militarismo, que é mais ou menos se manter pela ameaça e castigar as pessoas que têm ideias diferentes. O nacionalismo exagerado também é muito presente, com a ideia que a nação deles é superior às outras. Eles tinham a ideia do partido único e o anticomunismo, incentivado pela burguesia italiana, já que eles tinham medo de perder suas riquezas. Além disso, outra característica é o culto ao Estado e ao líder supremo, por meio de idealizar ele como um herói nas propagandas. O fascismo ganhou muita força em 1922, na Marcha sobre Roma, onde eles organizaram uma passeata para mostrar o poder do partido. Assim, Mussolini foi colocado como primeiro-ministro e logo instaurou a ditadura. Tomou rapidinho várias medidas, como a perseguição à oposição, o fim dos outros partidos e o Tratado de Latrão, que também é conhecido como a Questão Romana, onde eles consideram a Igreja o Estado do Vaticano. Mussolini conseguiu reerguer a economia da Itália investindo nas indústrias de base. Também reforçou a exploração nas colônias e implantou o arroxo salarial, que é o congelamento dos salários, diminuindo a inflação. Beleza, mas e a Alemanha? Lembra que no final da Primeira Guerra foi criado o Tratado de Versalhes, que culpava a Alemanha pela guerra e ferrava ela de todas as formas? Se você não lembra, tem vídeo aqui. Mas, enfim, por causa do Tratado de Versalhes, ela estava muito fraca, nadando no desemprego e na inflação, com a política totalmente louca. Assim como na Itália, as pessoas estavam perdendo a fé na democracia, o que deu força para que o partido nazista crescesse. Eles tinham crenças praticamente iguais à do fascismo. A grande diferença é que no nazismo eles defendiam, além de tudo isso, a superioridade racial, que é aquele famoso discurso: a raça ariana é biologicamente melhor que as outras. Além disso, eles tinham ódio às minorias, como os homossexuais, ciganos, principalmente judeus, que é conhecido como antissemitismo. Eles defendiam a teoria do espaço vital, que é a ideia de expandir geograficamente o nazismo e unir a raça ariana em um só território. Em 1923, os nazistas tentaram dar um golpe de Estado, mas falharam. Hitler foi preso, e lá da cadeia ele escreveu o livro Mein Kampf, Minha Luta. Ele reuniu todos os seus ideais antissemitas e contava seus planos para reerguer a Alemanha, se vingando de todos que fizeram sua nação sofrer. Ao sair da prisão, Hitler e suas ideias absurdas ganharam muita força, porque nesse tempo teve a crise de 29, que derrubou a Bolsa de Valores de Berlim. Com a economia alemã cada vez pior, o partido nazista ganhava cada vez mais apoiadores, pessoas que acreditavam nele como a última solução para tudo isso. Hitler ficou tão popular que foi nomeado chanceler da Alemanha, e de primeira ele instaurou a ditadura nazista. Acho que foi só isso? Não. Nesse tempo, houve um incêndio super suspeito no parlamento alemão, provavelmente provocados pelos próprios nazistas para culpar os comunistas, e assim declarar o estado de emergência.
A partir dessa desculpa, ele dissolveu os sindicatos de esquerda. Mas o nosso querido Adolfinho não para por aí. Quando o presidente da Alemanha faleceu, Hitler aproveitou para tomar o lugar dele, e aí declarou o Terceiro Reich. Ele acabou com os outros partidos e promoveu a queima de livros que fossem ameaças ao regime em áreas públicas, como livros de judeus, comunistas ou pensadores que fossem contra o nazismo. E é até sobre isso que aquele filme A Menina que Roubava Livros fala. Mas enfim, Adolfinho também investiu pesado em propaganda, para o pessoal enxergar ele como um deus, um herói, e proclamar a superioridade dos arianos. Ele promoveu também as Olimpíadas de Berlim, a oportunidade perfeita para provar que a raça ariana era melhor que as outras. Nisso tem um caso muito legal, que é o do Jesse Owens, um corredor negro que ganhou disparado na corrida. Hitler ficou tão bravo que o negro tenha ganhado que se recusou a apertar a mão dele. Beleza, mas cadê os judeus nessa situação toda? Para os nazistas, eles eram povos impuros. Com as leis de Nuremberg, eles foram aos poucos perdendo seus direitos e empregos. Todos os judeus eram obrigados a usar uma estrela de Davi no braço para poderem ser diferenciados e, assim, não usar as mesmas estruturas dos arianos. Eles eram ridicularizados em filmes e alvos dos discursos de ódio. Voltando ao Adolfinho, será que ele realmente cumpriu suas promessas de tirar a Alemanha do buraco? Pior que sim. Pelo arroxo salarial, ele conseguiu levantar a economia do país. Hitler também aproveitou para descumprir o Tratado de Versalhes. Passou a investir muito forte na força militar da Alemanha. Além disso, ele estava concretizando sua ideia do espaço vital, e já tinha expandido o nazismo para vários outros territórios. Estava tudo perfeito, até que ele decide invadir a Polônia, e aí começa a Segunda Guerra Mundial. Mas isso já é história para o próximo vídeo. Para te ajudar com sua prova de amanhã, eu coloquei nos comentários algumas que... Bem legal, né, crianças? Bem interessante esse mapa mental. Oi? Eu vou fazer um meio advogado do diabo aqui. Vamos lá. Ah. Meio que, se você olhar para pensar, você parar para pensar, eles meio que ajudaram os países deles. Só que tipo, eles tinham ideias totalmente loucas para a época. Então, assim, Eles eram horríveis, os princípios deles eram bons, só que os meios eram horríveis. Isso aí, economicamente, né, conseguiu se estabilizar a economia dos seus territórios, só que a custa, né, no caso aí, da dominação, né, a custa da censura, da perseguição. Eu vou botar aqui para vocês, ó, o link, peraí, desse mapa mental. Dá para ver que nos dois países, né, o povo estava, vamos dizer assim, triste, estava sensível. E aí uma pessoa com a mente, vamos dizer assim, a mente bem maliciosa, foi lá e falou, vou aproveitar. E isso acontece, infelizmente, no dia de hoje, né? Eu não quero dizer nada, não. Tô aqui jogando umazinha, né? Não quero dizer nada. É a questão Paula, sabe o que acontece? Eles botam ideias malucas, mas, tipo assim, na frente eles botam, tipo assim, vamos levantar a economia, mas aí por trás eles fazem um monte de coisa errada. Só que aí pro povo então, importa dinheiro. Isso aí. Né? Essa foi a ideia do nazismo e do fascismo, né? Através desse sentimento de estar desprotegido, de não ter mais jeito, né? O nazismo e o fascismo se apresentam o quê? Como aqueles regimes que irão recuperar essa economia desse território. E também não só a economia, porque eles acabam conseguindo mesmo, né, a recuperação econômica, mas que irão devolver esse prestígio para aqueles territórios. Só que a questão aí no nazismo e no fascismo, o que nos causa horror, né, em muitas das partes, foi essa perseguição aos outros que eles achavam que não se enquadravam no sistema deles, né, que não se enquadrava aí no sentimento deles, né, foi, assim, terrível. Criança, aí semana que vem, eu quero trazer até mais curiosidade sobre esse assunto, e aí a gente já emenda também no nosso último tema, que é a Segunda Guerra Mundial, porque o nazismo e o fascismo, como vocês acabaram de ver lá no mapa mental, ele dá início aí, né, ele faz eclodir, com a invasão sobre a Polônia, a Segunda Guerra Mundial, tá? Botei o link para vocês
sobre aquele mapeamento que a gente acabou de assistir. Também tem um que eu adoro, que é o Descomplica, né? Ou Quer que Desenha. Quer que Desenhe. Provavelmente também vem falando sobre o nazismo e o fascismo, é muito bom vocês verem também. Se puder ver aquele livro, né, que passou, acabou que falou sobre, né, a menina que roubava livros, também, tá? Quanto mais vocês assistirem assuntos referentes, mais bacana vai ser a nossa conversa. Falou sobre a Estrela de Davi, né, que era uma forma de marcar os judeus, para eles não terem aí acesso, né, não frequentarem os mesmos lugares que os alemães, era uma forma de discriminar e principalmente perseguir esses judeus. Então, semana que vem, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso e vou já dar início aí, né, falar também sobre a Segunda Guerra Mundial. Peço a Deus que dê tempo para tudo. Vou pedir para vocês não se atrasarem, então, na nossa aula, para a semana que vem começar assim, certinho, e ver se ficam animados em ligar essas câmeras de poder conversar mais, hein? Adorei vocês interferindo, vocês conversando, vocês falando a respeito. É isso aí, tá? Aí nossa aula já até passou, foi voando, né? Kemily, ó. Kemily agora vai ser minha querida, porque ela ligou a câmera. Né, Kemily? Crianças, deixa eu conferir com vocês quem faltou. Alexander... Alexander não veio, né? David Sá. Alexander tá aí. Tá aí? Ele trocou Foi, perdão, ainda bem que você falou. Obrigada. Davi Conceição faltou mesmo, né? E Francisco. Oi? Número 1 tá aqui. Não, quem? Alex, você eu sei. Você eu tenho presença. Então eu vou lá, Manu. Que vai lá o quê, menina? Vou passar o dever de casa. Se acalma aí, não vai lugar nenhum, não. Eu só conferir. Vou só conferir quem faltou. Ó. Davi Conceição faltou. Francisco. Gabriele. Júlia Mendonça. Luiz Carlos. Maria Eduarda Teixeira. Natan. Felipe. Samuel. Sara. Faltou mesmo, né? Os nomes de quem eu falei. Então tá. Amores, para vocês não ficarem tristes, não, para vocês não ficarem desolados, né? Não ficarem sentidos, o dever de casa é só uma pagininha de nada, só para esse assunto não morrer, tá? Página 328, só isso. E, ó, moleza, hein? O deverzinho. Livro, página 328. Ah, para. Que isso dá para prova nem agora. Vai demorar ainda. Faz bobeira. Livro, página 328. Tá bom, amores?